Aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 128. Sempre evoluindo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer palavras do autor e palestrante Jim Rohn. Ele já não está mais entre nós, mas foi um dos maiores nomes do desenvolvimento pessoal. Já falei em outros episódios aqui de histórias, ensinamentos dele, mas ele tem muita coisa que cada dia eu vou aprendendo mais um pouco. E hoje eu gostaria de estar passando para vocês 5 etapas do nosso processo de desenvolvimento pessoal, da gente estar sempre evoluindo. Eu tirei isso de um vídeo, de um áudio, que o Jim Rohn fez uma palestra, e ele fala de 10 itens. Então, nesse episódio hoje, eu vou falar 5 itens, e no episódio, então, de amanhã, de quarta-feira, eu vou falar, então, os outros 5, que são ações, digamos, princípios que a gente tem que estar trabalhando todos os dias para a gente estar buscando essa evolução contínua, para estar buscando nossa prosperidade, nosso desenvolvimento pessoal. Jim Rohn é conhecido por falar assim que você não deve se preocupar tanto em o que eu vou ter, o que eu vou ter de bens e tudo mais, como é que eu vou conseguir essas coisas, mas sim a gente tem que se preocupar no o que eu vou me tornar, qual que vai ser a pessoa que eu vou me tornar buscando o que eu quero buscar na minha vida. O segredo para a gente conseguir o que a gente precisa é estar sempre buscando mais informação, sempre estudando, sempre se aprimorando para aumentar. Então, tendo esse desenvolvimento pessoal, a gente vai conseguir ter mais acesso a muitas coisas e a vida vai fluir de uma maneira muito diferente. Não vou cansar aqui, não vou me preocupar se eu estou falando muitas vezes, mas leitura é muito importante, gente. E leitura, eu não estou falando só leitura de livros, de histórias, romances, estou falando de não ficção, livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, todo o livro que você precisa ler para se aprimorar no seu desenvolvimento pessoal. Então vamos lá para os 5 princípios que o Jim Rohn falou que é então muito importante para a gente estar sempre evoluindo. O primeiro é propósito. Precisamos ter um propósito, algo que nos faz agir, algo que nos faz querer fazer as coisas. O seu propósito pode ser uma estabilidade financeira para sua família, pode ser a sua saúde, pode ser um excelente relacionamento com a sua família, com os seus amigos. Esses são propósitos que a gente tem que ter sempre muito claro na nossa mente. Então, eu acordei hoje de manhã e por que eu estou acordado? Por que eu tenho mais um dia pela frente? Por que eu tenho que trabalhar? Porque eu estou buscando essa prosperidade para mim, para minha família, e ter esses propósitos muito claros na nossa cabeça nos ajudam a enfrentar os obstáculos que a vida nos traz. Todos enfrentamos obstáculos, todos enfrentamos problemas, mas quando o nosso propósito ele está bem claro, bem definido, a gente consegue avançar muito mais fácil, ou a gente continua avançando, mesmo que esses obstáculos apareçam. O segundo princípio seria a autoconfiança. E ele fala de onde vem, então, essa autoconfiança? A autoconfiança vem da nossa disciplina, com pequenas ações que a gente faz todos os dias. Já falei também sobre pequenas ações aqui, que a gente vai ter um efeito composto quando a gente vai fazendo isso repetidamente, todos os dias,
sem interrupção. E ele fala que a autoconfiança vem de ter realizado, ter cumprido pequenas tarefas que a gente já havia se proposto a fazer naquele dia, ou até que apareceu alguma coisa e você fez. E quando você chega no final do dia, você olha, nossa, eu fiz. Eu tinha uma ligação para fazer e fiz a ligação da melhor maneira que eu podia. Eu tinha um e-mail para mandar e mandei aquele e-mail no melhor jeito que eu pude. Eu tinha tais tarefas, pode ser que talvez não tenha feito todas, mas eu fiz a maioria. E isso vai criando a tua autoconfiança porque você confia em você. Você confia que você pode se dar tarefas e você cumpre essas tarefas que você aplica para você mesmo. Então, é aí que a gente vai buscar então a nossa autoconfiança, sem então negligenciar as nossas atividades, sem deixar de lado, sem procrastinar. Quanto mais resultados, quanto mais pontos positivos a gente vê, pontos que a gente nos deu por ter feito tal tarefa, mais autoconfiança a gente cria. E eu acabei de lembrar uma vez que eu fiz uma tarefa com uma coach, e ela me dava tarefas, ou ela me perguntava o que eu tinha para fazer, e eu tinha uma lista, então, de coisas para fazer. E todo dia eu tinha que colocar, então, no final do dia, o que eu fiz e o que eu não fiz. E eu ganhava um ponto pelo que eu fiz e um ponto negativo pelo que eu não fiz. E isso me estimulava a ter sempre buscando pontos positivos, terminar o dia positivo do que negativo, do que não fiz. Então, e isso traz muito confiança em você. Como eu disse, a gente cumprindo o que a gente prometeu que a gente ia cumprir, nos traz muita confiança na gente mesmo. E essa autoconfiança acaba nos trazendo aquela disposição para enfrentar o que for necessário para ir buscar o nosso propósito. Porque daí como a gente está autoconfiante, a gente não tem problema, não se lamenta com tantos obstáculos que aparecem. A gente vai lá, enfrenta e faz. E tem muita gente que fica, eu vou tentar, daí desiste. Não, quando você tem a disposição para fazer tudo o que for preciso para conseguir aquele propósito que você está buscando, você consegue. Então, se você está buscando estabilidade financeira, você sabe que precisa aprender mais alguma coisa, como que faz um bom orçamento familiar, por exemplo, ou como investir, se eu tenho que conversar com um consultor, ou se eu tenho que estudar, buscar livros, informações sobre isso, eu preciso crescer nesse campo para então ter a autoconfiança sobre aquele assunto, e assim a gente vai prosperando. Então a autoconfiança é muito importante. E o terceiro princípio seria o entusiasmo. A gente precisa ter esse entusiasmo interno. Não é ser uma pessoa, como que eu vou dizer assim, que fala alto, que seja... eu tô muito entusiasmada e começa a gritar. Não é só esse entusiasmo externo, 90% desse entusiasmo que ele fala é um entusiasmo interno. E ele é criado, esse entusiasmo interno, ele é criado com o nosso propósito e com a nossa autoconfiança. Então, quando a gente tá com um propósito bem alinhado e a gente tem aquela super autoconfiança, a gente cria esse entusiasmo interno que faz a gente avançar muito. O quarto princípio seria ser um expert no assunto, expert no que você faz. Se você quer, independente da profissão que você faz, ou mesmo se você não trabalha, se você estuda, que você procure ser o melhor naquilo que você faz. Procure buscar informação, fazer curso, desenvolver novas linguagens, novas habilidades para você ser o melhor naquilo que você faz. E melhor não em relação aos outros, mas sempre melhor em relação do que você era antes. Então vai sempre evoluindo, queira sempre saber mais da sua profissão, o que você faz, o que você pode aprender para você ficar ainda melhor. Se você estuda, o que eu preciso
estudar ou entender para estudar ainda mais ou ser melhor um estudante melhor, para captar melhor essas informações. Então, é ter a excelência nas suas habilidades. Então, veja quais são as suas habilidades e seja o melhor sempre que você puder nas suas habilidades. O quinto princípio seria preparação. Preparação, isso é super importante e eu já escutei também do Tony Robbins. O Tony Robbins, na verdade, ele foi mentorado pelo Jim Rohn, então ele se inspira muito no Jim Rohn e eu gosto bastante do Tony Robbins e ele sempre fala que o segredo do sucesso é a antecipação, é você estar sempre preparado para o que vai vir. E confesso que isso é alguma coisa que eu preciso trabalhar, porque eu sou muito imediatista para muitas coisas. Algumas coisas eu sou mais organizada e outras eu deixo muito para a última hora. E isso é uma coisa que eu comecei a aprender, que eu estou buscando mais informação para entrar na minha cabeça sobre essa parte de estar mais organizado, porque a gente precisa estar preparado para tudo que vem. Então, quando a gente se antecipa para as coisas, a gente consegue aproveitar todas as oportunidades. E o Jim Rohn fala que a vida é uma preparação sempre para a próxima etapa. Você vai para a escola, você está no primeiro ano, o primeiro ano é a preparação para o segundo ano a preparação para o terceiro ano. E às vezes parece muito longo e sem sentido a escola. Nossa, que chato! Mas lá no final, você vai ver o resultado de todo esse aprendizado, de todos esses anos evoluindo. Então, esse ano a gente se prepara para o ano que vem. Então, esse dia a gente se prepara para o dia de amanhã. Então, antes, quando você for dormir, já veja a tua agenda, o que você vai ter no dia seguinte. Antecipe-se com as coisas que estão por vir. Faça uma preparação. E quando a gente está preparado, quando a gente antecipa as coisas, a vida flui muito mais fácil. Eu sei, apesar de eu ter falado aqui que eu tenho muito para melhorar, eu já notei isso quando eu preparo, por exemplo, as refeições antecipadas da minha família. Quando eu já pensei nas coisas que eu vou preparar para uma viagem, por exemplo. Para o trabalho, quando antes de conversar com o cliente, eu já me preparei antes para saber o que eu preciso apresentar ou não. Quando você vai falar, então você vai ter mais confiança, você vai estar mais tranquilo para fazer, quando você se prepara para as coisas. Então a preparação é a antecipação, é se antecipar com as coisas. E a gente precisa estar preparado para o sucesso. O Jim Rohn fala isso, que se buscamos o sucesso, a gente quer algo maior na nossa vida, a gente precisa estar preparado para isso. Porque senão o sucesso passa do nosso lado e vai embora e não fica, porque você não está preparado para segurar isso. Já ouvi falar também muita gente sobre... você já ouviu falar de gente que ganhou na Mega Sena, que ganhou muito dinheiro, e depois de um certo tempo o dinheiro acabou, foi embora. Porque a pessoa não estava preparada para administrar aquela quantia de dinheiro. Não fazia parte dela, da pessoa, ser preparada para guardar aquele dinheiro. Quantas vezes você viu pessoas que fazem dinheiro, de repente não tem nada, porque ainda não aprendeu a como guardar o dinheiro, como se preparar para isso. Então, para tudo a gente precisa estar preparado. Porque a vida, ela não é feita para nos dar o que queremos ou o que precisamos, mas sim o que merecemos. Então a gente precisa se preparar, a gente precisa estar pronto para pegar essas oportunidades que vêm. Tudo o que tem valor na vida tem que ser pago. E aqueles que pagam são aqueles que obtêm. Tudo tem seu preço. Você precisa estudar para conseguir tal graduação, para depois conseguir tal trabalho. Ou se não é estudo, é o seu esforço, mas tudo tem um preço. E é pagando esse preço que a gente tem. Aqueles que dão, recebem, né? Muitos falam, eu quero receber. E o Jim Rohn fala, você não precisa se concentrar em receber. Você precisa se concentrar em ser um bom doador. Quanto mais damos, mais recebemos. Aqueles que procuram, acham.
Muitos falam que precisam encontrar boas ideias para mudar a vida para o futuro. E a resposta não virá porque não precisa, mas sim porque você procurou por elas. Então, se você está ali procurando uma ideia, você vai encontrar. Agora, se ficar só olhando para o alto sem procurar, ela não vai vir só porque você precisa de uma boa ideia. Ela vai vir porque você procurou essa boa ideia. Se você quer boas ideias, você precisa então procurar, estudar, achar um curso bom. Você precisa achar um bom podcast, por exemplo, um bom livro, um bom curso, alguma coisa que te engrandeça. Vá onde as ideias são ensinadas, porque boas ideias não serão desperdiçadas com aqueles que não procuram. Então, se você não está procurando, ela não vai vir para você. Isso é uma coisa também que eu li no livro do Jim Kwik, que ele conta que perto do aniversário da irmã dele, ela começou a mandar várias fotos de cachorro, aquele cachorro pug, aquele que é bem bonitinho, bochechudinho assim, todo cheio de dobrinha. E ele falou, mas por que ela não para de me mandar essas fotos? Daí ele lembrou, é aniversário dela. Ele falou que depois que ele viu tantas fotos, ele saía na rua e ele só via aquele cachorro. Tinha pessoas andando com aquele cachorro na calçada, ou passava uma propaganda, ele via o cachorro. E não é porque ela mandou as fotos que agora começou a aparecer um monte de cachorro pug por aí. Não, é porque o foco dele ficou naquele cachorro. E ele, então, começou, então, o cérebro dele começou a procurar por aquilo que ele estava buscando. Então é isso com as ideias. Quando a gente tem muitas ideias, a gente começa a pesquisar, querer entender mais sobre as coisas, sinais vão aparecer para você. Não que eles não já estão ali, mas você talvez não esteja pronto para receber isso. Tá? Então ele fala, o Jim Rohn fala, então prepare-se para quando a fortuna vier até você. Porque fique pronto para quando os desafios aparecerem, quando as oportunidades aparecerem. Porque você precisa estar pronto para receber isso, precisa estar pronto para passar por dificuldades. E se você já se preparou, não que não vai ser difícil, mas talvez menos difícil do que se você não tivesse preparado. A oportunidade vem e passa, despercebido por aqueles que não estão procurando e não estão preparados para a oportunidade. Então ele fala, eu sempre me preparo esse ano para o próximo ano. Mesmo sim, eu quero ser eficiente nesse ano que eu estou vivendo, mas eu sempre fico pensando, como que eu posso ser melhor? Como que eu posso deixar isso ainda melhor? E pensar como que eu posso deixar sempre as minhas ideias cada vez mais claras e ter mais consciência das coisas que a gente está fazendo. Então esses foram os 5 primeiros princípios que o Jim Rohn passou para a gente estar sempre evoluindo. No próximo episódio eu vou falar mais os próximos 5 e espero que isso tenha dado uma boa ajuda para vocês aí. Anotem no papel esses 5 passos, esses 5 princípios que precisam ser trabalhados para a gente estar buscando mais. Então, se você quer alguma coisa muito forte na vida, busque informação, leia muito. Você vai se tornar outra pessoa e por se tornar outra pessoa, você vai conquistar muitas coisas. Tá bom? Muito obrigada, gente. E é isso por hoje. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!